Amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos agora o teu servo, que ele continue sendo usado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Bom, o pastor Wagner já falou um pouquinho aí. Para quem não sabe, a primeira pessoa que me deu a oportunidade para pregar foi o pastor Wagner. A primeira mensagem que eu tive a coragem de ministrar foi o pastor Wagner que me deu. Foi ruim, né? Porque ninguém lembra. Então, assim, eu perguntei para ele, você lembra? Ele falou, é mesmo, rapaz, fui eu. Falei, deve ter sido muito ruim, porque você não lembra. Ou ao contrário. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você essa noite. E você vai ser muito edificado, como já tem sido aqui essa noite. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 9. Todos acharam, amém? Tá aqui também, né? Só o comecinho só. Vou ler aqui, ó. Deus é... não, vamos ler de novo. Deus é... Só isso. Amém? Amém. Só isso, tudo isso. Essa noite que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses dias é sobre a fidelidade de Deus. Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre a fidelidade do Senhor, sobre a sua igreja, sobre a sua palavra, sobre as suas promessas. Essa palavra fiel, algo que eu acho muito interessante dela, é que todas as vezes que a gente encontra essa palavra no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, ela é a mesma palavra usada para fé. É a mesma palavra. Então, a qualidade daquele que tem fé é fidelidade. Então, quem é fiel tem fé. E quem tem fé é fiel. São palavras, são coisas entrelaçadas, não dá para separar. Porque hoje a gente vive num tempo onde você pergunta para alguém se ela crê em Deus, se ela confia em Deus, ela diz que ela confia, mas quando você vai observando a caminhada e a trajetória daquela pessoa, você percebe que ela não entrega fidelidade a Deus, ela não tem nem um pouco de fidelidade. Qualquer coisa faz ela se desviar das promessas e da palavra do Senhor. Então, peraí, Jesus vai dizer em Mateus que aquele que ouve as palavras dele e pratica é semelhante a um homem que cavou, como diz em Lucas também, ele cava fundo, encontrando uma rocha, ele constrói a sua casa sobre aquela rocha. Então, crer em Deus ou ser fiel a Deus é estar firme no Senhor. Vou tentar trazer uma imagem aqui. Imagina que você tem um quadro ou uma foto, alguma coisa, e você quer pendurar essa foto em algum lugar. A primeira coisa que a gente faz, obviamente, é ver se a parede ela é bonita, né? A gente quer colocar aquele quadro num lugar bonito. Mas a verdade é que a parede pode ser bonita, mas se ela não for digna de confiança para que eu pendure aquele quadro, ela não vale nada. Então, fidelidade é eu encontrar um lugar seguro para eu firmar alguma coisa. Então, o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel. Ou seja, Ele é digno de que eu deposite a minha fidelidade ou a minha confiança nele. Nós precisamos urgentemente parar de depositar as nossas expectativas em coisas que não são capazes de sustentar a nossa vida. A gente fica esperando, se aquele negócio sair, aí a minha vida vai funcionar. Se aquela pessoa fizer tal coisa, agora as coisas vão para frente. Aí eu vou ser feliz de verdade. Eu posso dizer para você, não vai.
Porque a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria está em colocarmos a nossa vida naquele que não pode ser abalado. Então, fidelidade, uma das palavras que falam muito bem sobre fiel, ser fiel, é firmeza. Então o Senhor, às vezes eu fico observando e falando de nós mesmos, como nós somos às vezes mole para as coisas. E aí o pastor estava até falando aqui, às vezes, da nossa falta de compromisso. E aí a gente pode colocar a nossa falta de firmeza. A nossa falta de firmeza nessa aliança. Por que às vezes isso acontece? Porque nós não estamos depositando total confiança no Senhor. Porque se o Senhor é alguém firme, presta atenção nisso aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático daqui nosso. Tem o ventilador aqui, certo? Esse ventilador não cai por quê? Porque ele está firme. E quem dá firmeza a esse ventilador? A parede, que ele está fixo. Então, a qualidade de alguém firme é o resultado de alguém que está estabelecido no Senhor. Desculpa, eu me movimento bastante, não vai cair, em nome de Jesus. Então, firmeza, alguém que é firme por quê? Porque ele é muito bom? Porque ele é muito forte? O ventilador consegue ficar pendurado aqui flutuando? Só se for demoniado. Aí fica. Mas ele está firme aqui nesse lugar porque encontrou uma parede firme também. Então, por que muitas vezes nós ficamos desanimados, nós queremos parar, toda hora está querendo desistir, toda hora está cansado, toda hora está frustrado, toda hora está angustiado? Porque nós, de fato, não estamos confiando naquele que não pode ser abalado. Não que o salmista sempre falava, Senhor, coloca os meus pés num lugar seguro, numa rocha firme. Estabelece os meus pés. Tira os meus pés de um lugar escorregadio e coloca-me num lugar firme. Por que ele queria estar num lugar firme? Porque estar no Senhor, estar num lugar firme, te coloca numa condição de firmeza também. Então o firme não é o forte, o firme é aquele que entendeu que com as suas próprias forças, ou depositando a sua confiança, a sua vida em coisas que passam, ele não pode se manter de pé. Então, sabendo disso, ele olha para aquele que não pode ser abalado. E ele deposita a sua vida em quem não pode ser abalado. E aí, tem em Hebreus, a gente vai ler depois, mas em Hebreus tem uma passagem que eu gosto, que eu acho que é o capítulo 6, se eu não me engano, que vai falar que a esperança que nós temos é como uma âncora bem firme. E eu fiquei pensando nisso, dessa âncora. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo muito sobre a agitação da nossa alma. Às vezes a gente está com a alma agitada, com pensamentos atravessados, porque a gente está preocupado com muitas coisas. A gente está acelerado, com coisas que a gente não tem controle. Não está nas nossas mãos, e a gente fica gastando, preocupado, ocupado antecipadamente com coisas que não era para a gente estar ocupado. E aí o Senhor está nos chamando para um lugar onde as promessas dEle, onde a pessoa dEle é como uma âncora bem firme, que mesmo em meio às tempestades da vida, que mesmo em meio a pensamentos agitados, Ele vem e acalma. Ele estabelece o nosso coração. E o Senhor nos diz essa noite, por que você está agitado? Se você tem em quem confiar, por que você está desanimado? Não é o que o salmista diz? Porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus. Por que você anda tão preocupado se você tem um Deus que pode todas as coisas? Irmão, escuta uma coisa. A pergunta final do Senhor, naquele grande dia, não é se você conseguiu
ter uma casa, um carro, isso é importante, mas presta atenção, naquele dia o Senhor não vai estar interessado se você perdeu isso, se você perdeu aquilo, se você perdeu saúde, se você perdeu... A pergunta final é a seguinte: você foi fiel? Essa é a pergunta. Quando você vai para Hebreus, e tem lá a galeria da fé, né, que a gente tanto admira, eu gosto de refletir sobre aquilo, você vai ouvir o autor aos Hebreus dizendo assim, que pela fé, alguns homens apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões, e tantas coisas. E aí, lembrando que fé e fidelidade estão entrelaçados, ele vai dizer assim, mas também pela fé, alguns passaram a fio da espada, foram queimados no fogo, foram devorados por leões. Olha o contraponto. Teve pessoas que tiveram fé, o fogo apagou, a boca do leão fechou, não morreram por aquelas causas. E teve outros que pela mesma fé morreram. Porque a pergunta do Senhor, no final das contas, não é se você apagou a força do fogo. A pergunta do Senhor no final não é se você conseguiu triunfar sobre todas as dificuldades da sua vida. A pergunta do Senhor é, em meio a todas as dificuldades da sua vida, você foi fiel? Você permaneceu até o fim? Você sofreu as perseguições, as duras perdas da vida, e você se manteve firme em mim? Ou você me abandonou? Ou você me deixou? Eu conheço muita gente que recebeu cura e abandonou o Senhor. Tinha fé, veio na frente, eu conheço pessoas, veio na frente num culto determinado, veio receber oração, foi curado e hoje está fora dos caminhos do Senhor. A pergunta do Senhor é maravilhoso a gente ver cura, é óbvio que é. É maravilhoso a gente ver milagres, é óbvio que é. Mas a pergunta do Senhor, no final das contas, não vai ser se você viveu milagres extraordinários, se você viu coisas extraordinárias. A pergunta do Senhor é, você vendo ou não vendo, você continua confiando em mim? Deu para entender? Então, o Senhor é fidedigno. Alguém digno de que nós venhamos a depositar a nossa confiança nele. E aí, eu quero responder uma pergunta, é óbvio, a gente sabe, mas eu gostaria de refletir um pouco mais sobre esse assunto, fazendo perguntas simples, mas que vai levar a gente a algum lugar. Primeiro, por que Deus é fiel? E, consequentemente, Ele é digno de que eu deposite a minha vida e a minha confiança nele. Primeiro, porque Ele é imutável. O Senhor não muda. Então eu não vim falar nada novo aqui. Só vim confirmar. Só vim aqui para que você saia daqui novamente encorajado em parar de colocar, em deixar de lado as suas expectativas fracas e depositar sua confiança naquele que não muda. Então em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor vai dizer, eu, Senhor, não mudo. Em Hebreus 13, 8, a Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda. Não é como você firmar um compromisso, talvez comigo, e amanhã as coisas começam a dar tudo errado na minha vida, eu falo, sabe aquele negócio que a gente combinou? Não vai dar. Sabe por quê? Porque assim, as circunstâncias da minha vida mudaram. E já não dá mais para cumprir aquilo que a gente combinou. Então Deus não é homem para mudar. Deus, Ele está firme em uma posição de eternidade em eternidade. E nós podemos confiar nele e sermos fiéis a Ele porque Ele não muda. Segundo, porque Ele é onipotente. Por que você pode confiar em Deus? Por que você deve ser fiel a Deus? Porque Deus tem todo o poder. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Salmo 91, todo mundo conhece.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer do Senhor, esse que pode dizer. Ele é o meu Senhor, o meu refúgio, o Deus em quem eu me escondo. O Deus em quem eu confio. Deus tem todo o poder. Então, porque Deus é fiel e porque eu posso colocar toda a minha confiança nele? Isso aqui que eu acho maravilhoso também. Terceiro, porque ele é santo. Mas o que isso tem a ver? Porque ele é santo, eu posso confiar nele? Sabe por quê? Porque Deus não pode pecar contra nós. Muitas vezes Deus vai frustrar sim os nossos planos, mas Deus nunca vai pecar contra nós. Ele não é como eu, que posso fazer uma promessa e ser mentira, e ser vazia. Eu só vim relembrar você essa noite, o Espírito quer nos relembrar essa noite, que nós podemos confiar em nosso Deus. E quarto, porque Deus é benigno. Por que eu posso confiar em Deus? Porque Deus é fiel, porque Ele é bondoso. Quando Deus se apresenta a Moisés, eu gosto muito disso, lá em Êxodo, o que o Senhor vem falando? Que Ele é bondoso e misericordioso, compassivo, muito cheio de amor, que perdoa as transgressões até 1000 gerações daquele. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque quando ele fala que amaldiçoa aquele que peca até a 3ª e 4ª geração, mas quando ele vai falar da sua bondade, ele vai dizer assim, eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me temem. Olha a diferença. Sabe o que o Senhor está nos mostrando aqui? Ele está dizendo, a minha compaixão é muito grande. É fato, o nosso Deus, Ele é um Deus justo, e Ele vem, Ele diz, eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração, mas quando o assunto é abençoar, eu não paro na 3ª e na 4ª geração, eu abençoo até 1000 gerações. Esse é o nosso Deus, é em quem nós podemos confiar. Quantas vezes nós tropeçamos e o Senhor está lá, ao nosso lado. Nós somos como crianças que estamos caminhando. Já viu? Não sei se você já andou com alguma criança no mar. E aí você pega na mãozinha dela assim, né? E ela aperta forte assim sua mão. E aí você vai andando com ela em direção ao mar. Chega uma hora que as ondas são mais fortes que a criança. E ela aperta mais forte a sua mão. A minha pergunta é a força da mão a força da criança que está fazendo com que as ondas não levem ela embora, ou é a força do adulto que está segurando ela? Mas ela pensa que ela está se agarrando, e é ela que está fazendo com que as ondas não levem ela embora. E assim é o Senhor conosco. Às vezes nós estamos passando por ondas grandes, e aí a gente vai e se apega, e a gente pensa o quê? Eu estou conseguindo, é minha força, eu estou conseguindo. E o Senhor está olhando e falando assim, se você soubesse que é a minha mão que não te largou. Você está pensando que é você, mas na verdade não é você. Sou eu que sou bondoso, compassivo, misericordioso. Por isso você pode confiar nesse Deus. Verdadeiro. Aqui eu vou só seguir. Porque Ele é verdadeiro, Ele não pode mentir, eu já falei isso. E porque Ele é imortal e eterno. Você pode confiar em Deus porque Ele é imortal e eterno. Sabe, se você firmar um compromisso comigo, tem uma grande chance de eu morrer. Não cumprir com o que eu combinei com você. Mas Deus não. Deus não pode morrer. De eternidade em eternidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno de confiança. E aí outra pergunta que eu quero responder aqui essa noite junto com vocês é: a quem Deus é fiel para que eu confie nele? Porque assim, né, as ilustrações, elas servem para alguma coisa, mas chega uma hora que ela não explica tudo, né? Falei do ventilador aqui, da parede que segura.
E aí você pensa, mas quem segura a parede? A gente pensa nas colunas. Mas quem segura tal coisa? A gente pensa. E aí a gente pensa que com Deus vai funcionar da mesma lógica. Né? E a gente pensa assim, tá, beleza, eu posso confiar em Deus, mas em quem Deus, qual é a garantia? Em quem Deus confia para que eu possa confiar nele? E aí, quando a gente vai para Hebreus, capítulo 6, versículo 10 em diante, a gente não vai ler aqui, para a gente ganhar tempo, depois você lê na sua casa, se quiser anotar aí, depois você lê na sua casa. A Bíblia vai dizer que não havendo pelo que Deus jurar, porque não tem ninguém maior do que ele jurou por si mesmo e pela sua promessa, ou seja, pela sua palavra. Então, onde e em quem Deus confia? Em si mesmo e na sua promessa, na sua palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus não confia, não é fiel a nós. Deus é fiel em favor de nós. Então, Deus é fiel a Ele mesmo e a sua palavra ao nosso favor. Porque Deus não pode ser fiel a nós, porque nós mudamos, porque nós não somos Deus. Então, Deus não confia diretamente em nós. Deus confia em si mesmo, em sua palavra, em toda a sua bondade, na sua própria capacidade de gerar em nós a transformação que precisamos em nosso favor. E aí, nós sempre vamos, isso aqui é uma coisa que eu queria destacar aqui, nós sempre vamos ser infiéis a Deus na área em que nós desconfiamos de Deus. Puxa aí. Algum pecado aí que você cometeu essa semana, ou que você cometeu hoje? Um só, tá bom? Para a gente não sobrecarregar a nossa mente aqui. Pensa em um específico aqui que você falou assim, poxa, esse aqui não era para ter acontecido. E agora começa a pensar comigo. Lembra de Eva lá no jardim? O que a serpente faz com ela? Ele começa a gerar desconfiança sobre Deus. Mas é isso mesmo que o Senhor falou? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Uma desconfiança. E ela diz, não, a gente pode comer de todas as árvores do jardim. A única que a gente não pode comer é a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que no dia que a gente tocar nela e comer dela, certamente a gente vai morrer. Não é bem isso. Deus está escondendo um negócio de vocês aí. É porque Ele sabe que no dia que vocês comer dela, vocês vão ser semelhantes a Ele. Ou seja, desconfie do Senhor. E aí na desconfiança o que acontece? Ela peca. Então, por que nós somos gananciosos? Porque nós não confiamos que o Senhor é capaz de suprir as nossas necessidades. Então nós fazemos do dinheiro um ídolo e nós servimos a Ele a nossa vida toda, porque nós não achamos que Deus é poderoso e capaz de suprir as nossas vidas. Lembra do povo no deserto, quando Deus diz assim, olha, vai chover maná, vai cair um maná do céu, e aí vocês vão e vão pegar a porção para um dia. No outro dia eu vou mandar maná de novo. Então não pega para 2 dias. O que o povo faz, gente? Vai lá, alguns deles, e pega para 2 dias. Por que eles pegaram para 2 dias? Porque eles não acharam que o Senhor era fiel. Eles pensaram, vai que amanhã ele muda de ideia. Vai que amanhã não cai esse tal de maná. E aí o Senhor fala assim, depois, olha, na sexta-feira eu vou, eu contraponto, aí já muda o negócio. Na sexta-feira eu vou mandar para 2 dias. No sábado vocês não precisam ir colher maná. Porque na sexta-feira vocês vão colher para 2 dias. O que acontece? Dá sábado, quem que está lá? Por quê? Porque desconfiavam do Senhor toda hora.
Então, por que nós, eu vou colocar nós, temos problema com sexualidade, na área da sexualidade? Porque nós não acreditamos que o Senhor, Ele é suficientemente capaz de suprir as nossas carências. Por que a gente tem, cata qualquer pecado? Todos esses pecados nós cometemos porque nós desconfiamos da fidelidade do Senhor. Por isso que pecar é sinônimo de incredulidade. Ou seja, de desconfiança de Deus. Todas as vezes que eu desconfio de Deus, eu peco. E meu Deus, né? Eu até marquei aqui um pecado, que é gula. Verdade, tá marcado aqui gula, eu não lembrei. Mas é isso aí. Por que a gente come? Porque você pensa que a comida, ela vai te trazer a alegria que você fica caçando por aí, que você só encontra no Senhor. Você sabia que gula é pecado, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Glória a Deus. Não, porque tem uma frase que fala assim, né? Que crente não bebe e não fuma, mas come, não está errado, tá bom? Não pode comer, que é uma beleza, é pecado, você tem que comer o suficiente, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Então, só para concluir essa segunda questão, é que Deus, a fidelidade de Deus não é um fim em si mesmo. Ele não é fiel porque ele é fiel, porque ele é fiel, porque ele é fiel. Ele é fiel em benefício nosso, em nosso favor. A fidelidade de Deus, ela é favorável a nós, que cremos nele. E aí, outra pergunta, para a gente seguir a reflexão. Tá, se Deus não é fiel a mim, então por que ele, mesmo assim, sabendo que eu não sou uma pessoa confiável, ele entrega para mim dons, ele entrega para mim um ministério, um serviço, uma família, uma casa? Por que ele entrega tudo isso para mim, se eu não sou essa pessoa confiável? E aí eu quero usar um exemplo, para ilustrar isso daqui. Não sei se você já alugou casa. E aí, você chega lá para o proprietário e você fala assim, ou para imobiliário, e fala assim, eu quero alugar tal casa. E ele vai falar, tá bom, tá, e aí? Não, o que eu preciso? Você precisa de, acho que todo mundo sabe aqui, né? Você precisa de um fiador, certo? Você não aluga casa lá, chega lá, eu quero alugar essa casa na imobiliária. Fala, tá bom, tá aqui, paga aí tal dia, o mês, tá tudo certo, tudo beleza. Não é assim que funciona. Você precisa de alguém por trás de você, que garanta que você, se acontecer de você não cumprir com o contrato, essa pessoa, ela tem capacidade de cumprir o contrato em seu lugar. Então, se acontecer de você não pagar 1 mês, 2 meses, tem um fiador lá, e não é assim, a imobiliária não chega lá, eu quero alugar uma casa, e aí a imobiliária chega, não, mas você precisa de um fiador. Tá bom, eu vou lá e levo o pastor Wagner lá, e aí tá aqui meu fiador, é o nome dele. Não, a imobiliária vai querer saber o quê? Quais são os bens dele? Quais são os bens dele? Tá, o que ele tem para garantir? O que eu quero dizer com isso? Com base em que Deus confia a nós família, ministério, a pregação da palavra, dons espirituais, enfim, tantas coisas que Deus nos confia? Com base em quê? Em quem está por trás de nós. E quem é que está por detrás? Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é a garantia. Ele é a garantia, sabe por quê? Porque a Bíblia, eu gosto de pensar nisso, porque a Bíblia ela já dá spoiler do final, né? A gente já sabe quem ganha no final. A gente já sabe quem vence. Então, se por acaso nós não fomos suficientemente capazes de exercer os dons e tudo que Deus entregou para nós de forma que Ele espera, Deus não vai ficar frustrado num canto falando, por que eu entreguei para eles? Não, porque já está garantido.
No final, quem vence? O Cordeiro. E eu gosto disso. Jesus é a fiel testemunha. A Bíblia vai dizer que ele é fiel, Jesus, falando de Jesus, em 1 João capítulo 1, versículo 9, que ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. A fidelidade de Deus nos alcança no perdão. Então, quando Deus ele faz uma aliança conosco, Ele não está esperando que você nunca quebre, que você nunca peque. Ele está dizendo, olha, eu fiz uma aliança com você, e obviamente que a aliança envolve duas partes, e há essa expectativa de que a gente não quebre, mas Ele conhecendo a gente, sabendo que somos fracos, Ele já providenciou alguém que não só perdoa pecados. Olha o que João vai dizer. Ele não só perdoa, ele é fiel para perdoar. Ou seja, se você se arrepender do seu pecado, ele é fiel para perdoar. Ele não vai fingir que perdoou. De fato, a relação vai ser reestabelecida. Não é pela metade, não é mais ou menos. Ah, não, agora você tem que começar do zero de novo com Deus. Não, não é assim que funciona. A conexão é reestabelecida plenamente por causa do sangue do seu filho, a fiel testemunha. E aí, eu quero trazer isso de forma prática para a gente, em como a fidelidade de Deus e como sermos fiéis a Deus, ela pode, na vida, no dia a dia, ser útil para o próximo. Assim, não sei se vocês sabem, vou usar um exemplo, eu gosto de exemplo, porque daí explica melhor. Vamos supor que eu olhe para essa mesa aqui, estou olhando para essa mesa, e aí eu penso assim, né? Essa mesa tem, chuta uma medida aí, quanto você acha que tem essa mesa de altura? Não vale quem comprou. Porque aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Chuta aí uma altura que vocês acham que essa mesa tem. Altura. O pastor aí, o cara pedreiro quer falar, ele vai acertar, quer ver? Chuta aí, qualquer tamanho. 80, tá, 80. Você chutou, você olhou, você falou, eu acho que tem 80, observei, tem 80. Só que, o que realmente vai definir se essa mesa tem 80, é eu pegar 1 metro, uma medida, vir com ela aqui, medir ela, e constatar se tem ou não tem. E aí, eu aprendi uma coisa, que não sei se vocês sabem como foi criado o metro. O metro tem uma barra na França, até marquei aqui o nome do material, é platino irídio, o nome do material. Ele não expande e nem encolhe com a temperatura. Ela permanece daquela mesma medida, que é 1 metro, e ela era usada antes para as medidas. E aí, com o tempo, foi-se utilizado ela e dado o nome de metro para ela. E aí, todos os outros metros que foram feitos, as trenas, as fitas para medir, todas elas são obedientes àquele metro. Então, o que define até esses metros, as trenas, as fitas, não é, eu acho que... Não é. Tem 1 metro na França que ela determina se aquelas medidas estão exatas ou não. Então, existe um absoluto que define todos os outros metros. E esses metros, eles servem para medir e verificar a fidelidade das medidas de objetos. O que eu quero dizer com isso? Que nós, quando somos fiéis a Deus, nós passamos, e eu vi aqui que o tema que a igreja está sempre ministrando é discipulado, né? Então, por que nós temos que ser fiéis a Deus? Por que nós precisamos ser fiéis a Deus? Porque ao ser fiel ao absoluto, Ele começa a nos medir, e a gente começa a entrar nas suas medidas. E aí, quando a gente se envolve em ambientes, com pessoas, começa a desenvolver relacionamentos, a nossa fidelidade a Deus
começa a medir as pessoas, mas não é para julgá-las, mas é que para que da mesma forma elas entrem na medida. E eu vou dar um exemplo. Teve uma vez, eu trabalhava numa empresa, e lá eu cheguei lá, era uma empresa de logística, e eu cuidava da parte do setor da logística, expedição, recebimento, e eu cuidava da parte da limpeza também. Eram 15 pessoas que eu cuidava. E aí a empresa, bem na época do Covid, começou a mandar muito funcionário embora. A empresa que eu trabalhava era terceirizada. A gente prestava serviço para uma outra empresa, que é a Jurid, que faz pastilha de freio para carro. E eu lembro que eu trabalhando lá, começaram a se mandar embora alguns funcionários, e a minha supervisora, ela chegou para mim e falou assim, olha, vamos ter que mandar embora 5 funcionários da nossa empresa, e você que vai falar com eles, que eles estão sendo mandados embora. Só que é o seguinte, um deles nós não vamos mandar embora, nós vamos transferir para outra empresa. Só que é o seguinte, você não pode falar para a empresa que a gente está prestando serviço, que esse rapaz está sendo transferido. Você tem que falar que ele foi mandado embora. Daí eu, crente, glória a Deus por isso. Dessa vez eu me safei, tá, gente? Eu falei, não dá. Eu não posso mentir. Se eles não me perguntarem, eu não vou falar. Mas se alguém me perguntar, eu vou falar. Mas aí você sabe que você vai arrumar problema com a empresa aqui, né? Eu falei, eu sei que eu vou arrumar problema com a empresa aí. Mas eu não posso mentir, não é assim, vai lá e fala aquilo. Não é assim que funciona. O que aconteceu? A empresa perguntou. E eu falei que ele não tinha sido mandado embora. E aí eles que são grandes, que se entendam. Graças a Deus eu não fui mandado embora naquela época. Depois eu saí, eu pedi a conta. Mas enfim, nós precisamos ser fiéis a Deus. Em favor das pessoas. Então, a gente precisa parar de ficar procurando gente que eu vou usar um termo aqui, que é só leal. Sabe o leal? O leal é assim, tipo o bandido que vai assaltar banco, sabe? Vamos combinar, a gente vai lá assaltar um banco. Só que se eles fossem fiéis a Deus, pelo menos ali dentro, ele na verdade ia denunciar. Então, às vezes, a gente está procurando gente que é leal a gente. Sabe a gente que fala o que a gente quer ouvir? Que chega para a gente e fala assim, imagina só, vou usar o exemplo aqui prático que é melhor. Imagina o pastor aqui passar um pano para todo mundo. Né? Eu achei interessante porque ele falou assim, estamos sem compromisso. Não passou pano para ninguém. Não chegou e falou assim, tá tudo bonitinho, gente, vamos continuar caminhando desse jeito, tá legal. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. Fidelidade é você ser uma medida para as pessoas. Você falar, não, gente, está errado, a gente precisa acertar. Não está rolando, desse jeito não vai. E aí, também tem um outro exemplo, que eu trabalhava numa empresa de hortifruti, era no Ikeda. Trabalhei ali no bairro Vergueiro, ali, no Ikeda. E eu era conferente lá, e aí eu que recebia os materiais. Então, o que acontecia? Às vezes acontecia de eu receber um vinho, que vinha em caixas, e vinha bastante vinho, e eu quebrar. Às vezes acontecia de eu quebrar um vinho, quebrar um outro. E aí, o que eu fazia? Eu quebrava o vinho, e eu subia para a compradora, que era a sobrinha do dono, e eu chegava lá e falava assim, olha, fulana, sabe tal fornecedor? Então, tal garrafa eu quebrei. Às vezes a garrafa custava tipo R$200, 100 e poucos reais. Eu quebrei. E aí, todas as vezes que acontecia, não era sempre, tá bom, gente? Eu não era tão mal assim conferente. Mas acontecia. Um dia ela me chamou, e ela era ateu, não sei como é que fala, ateia? Ela era ateu, enfim, ela não acreditava em Deus. E aí um dia ela me chamou, e ela falou assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ela falou, por que você fala que você quebrou? Ninguém faz isso. Você nem precisava, não tem câmera aqui. Você pode falar que veio quebrado. Ela falou para mim com esse tom, de assustada, sabe? Por que você fala?
Eu sempre consegui resolver, né? Nunca descontou do meu salário, graças a Deus. Sempre consegui resolver, eu vou lá, né? Tal. Mas você não precisa falar que foi você. Por que você fala que foi você? Aí ela falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ela falou assim: você é um dos poucos crentes que eu conheço que realmente acredita naquilo que fala. E aí eu observei aquilo, eu ouvi aquilo, e eu fiquei me perguntando, quantos crentes não passaram nessa empresa? Quantas oportunidades essas pessoas tiveram de demonstrar o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, que é a fidelidade a Deus. E aí, em nome da fidelidade a si mesmo, para você se preservar, você é infiel a Deus? Não, porque eu preciso me preservar. Eu preciso me conservar. Meu salário, imagina. Meus filhos, minha família. Aí você começa a achar um monte de justificativa, vou ser mandado embora, vai descontar do meu salário. Mas, e Deus? Onde fica? É uma reflexão? Onde fica o Senhor nessa história? Eu estou dando um exemplo de mentira aqui, né? Tem tantas outras coisas. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes, sua fidelidade a Deus, eu já estou terminando, ó, 9 horas, tá bom, estou no horário. Às vezes, a sua fidelidade a Deus vai te levar a ser promovido, a ser respeitado, a ser amado, a conquistar grandes coisas, grandes posições, grandes lugares. Mas, às vezes, a sua fidelidade a Deus vai fazer você ser rejeitado, vai fazer você ser mandado embora, vai fazer você perder coisas. Quando você vai para, eu vou voltar de novo para os heróis da fé, eu acho interessante porque eles falam de José, mas ele também fala de Moisés. Quem foi José? O fiel que foi colocado num trono. E a gente fica, eu sou José, você fiel a Deus, vou subir num trono, só que você esquece de Moisés, que era príncipe do Egito. E a Bíblia diz assim, ele rejeitou ser chamado, ele renunciou, ser conhecido como filho da filha de Faraó, para ser escravo. Às vezes, a sua fidelidade a Deus vai te colocar num trono, e às vezes a sua fidelidade a Deus vai te tirar de um trono. Porque a pergunta final de Deus para nós não é se você alcançou grandes posições e conquistou grandes coisas nessa vida, ou se você perdeu muitas coisas. A pergunta final de Deus para nós, que é a pergunta que eu fiz no começo, é: você foi fiel? Não, Senhor, mas eu voei, voei. Não. Você foi fiel? Você conseguiu? Jesus é a fiel testemunha de Deus que encarnou e começou a medir os homens. Mediu prostituta, mediu fariseu, mediu publicano, mediu pescadores, mediu homens, mulheres. Ninguém se encaixava na medida de Deus. Mas o que ele fez? Rejeitou todo mundo, chutou todo mundo para fora e falou: só eu mesmo consigo. Ele entregou a sua vida para que nós entrássemos na medida. E aí, em resposta, Deus nos chama essa noite a entregarmos as nossas vidas para que outros entrem na medida. Mas fulano faz tudo errado. É essa pessoa mesmo que você vai ter que entregar a vida para que ela entre na medida. Não, mas eu já estou cansado de... É isso mesmo. Entrega a vida. Mas me traíram, mas me ofenderam, mas me abandonaram. Entrega a vida para que eles entrem na medida. Não, mas aqui, né? Eu vou usar o exemplo da igreja. Eu não sei nada, tá bom, gente? Verdade, não sei de nada. Chega aqui na igreja, mas o pastor é assim, ou o irmão lá é fulano, é desse jeito, eu vou sair de lá. Não é essa. A família você não abandona. Você entrega a vida para que eles entrem na medida.
Não é assim que funciona. Famílias têm que estar junto. Ou dá para você ser irmão? Não é mais meu irmão. Vou largar. Sabe uma pergunta que Deus fez para Caim? Não quanto você gastou para fazer a sua oferta? Quanto você entregou? A pergunta de Deus para Caim foi: Caim, onde está teu irmão? E aí a resposta de Caim é grosseira para Deus, né? Por acaso eu sou o babá dele? E a resposta sabe qual que é? Tu é babá dele. Era para você estar cuidando. Porque você é aquele que é o mais velho. É isso que Deus espera de nós. Se você, talvez alguém aqui, se acha tão maduro assim, né? De olhar para as coisas à sua volta, seja na igreja, seja na sua casa, e aí você está pensando, não dá mais para andar com essas pessoas, porque eu sou águia. Eu sou águia, eu estou voando, eu estou lá em cima, essas pessoas estão engatinhando ainda. Então entrega a sua vida para elas mesmo. Vai, continua caminhando com elas. Até que elas cheguem na medida. Abandonar não é o que Deus quer que você faça, porque Jesus não abandonou. Jesus te abandonou? A gente tem um problema que a gente mede as nossas vidas a partir do outro. Que é o que o fariseu fez. Lembra que Jesus conta aquela parábola do fariseu no templo com o publicano? Qual o problema do fariseu? O problema dele é que a medida, o padrão dele, ou seja, o absoluto dele não era Deus. O absoluto dele era o publicano. Para quem ele estava olhando, para determinar aonde ele estava, era o próximo. E a diferença do publicano para ele é que a Bíblia diz assim, ele não tinha coragem de olhar para cima. Ou seja, quem era a referência do publicano? Era Deus. Então, qual é a diferença do publicano para o fariseu? Quem é o absoluto? Qual é o nosso problema? A gente fica usando o irmão como referência para a gente abandonar as pessoas, para a gente rejeitar as pessoas, para a gente pecar contra as pessoas, para a gente desistir das pessoas. Não, porque eu estou numa situação, né? Não dá, já. Vou terminar aqui. Quando você vai para Gálatas 5:22, que Paulo descreve o fruto do Espírito e as virtudes desse fruto, ele termina falando uma coisa que eu acho extraordinária, que poucas vezes eu ouvi alguém falar, que é o ápice do fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, bondade, paciência, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e ele termina, contra essas coisas não há lei. Ele está dizendo, quando o assunto é amor, paciência, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não tem nada que impeça. Não tem barreira. Não existe assim, Deus nunca vai falar para você assim, você está amando muito, para um pouco. Não, é muita paciência, não. Chega de ter paciência com fulano. Você nunca vai ouvir Deus falar isso para você. Porque a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Quando o assunto é paciência, irmão, você é livre. Quando o assunto é bondade, você é livre. Mas eu sou bonzinho com as pessoas me dão facada nas costas. O problema é delas. Isso diz respeito a elas e não a você. Mas eu sou paciente, eu abraço, eu cuido, e a pessoa vem e nas minhas costas. Esse aqui é efeito especial, tá bom? É a facada entrando. Parece um gato sendo enforcado, mas é a faca entrando. Não tem limite. Essa é a segunda milha que Deus quer que a gente caminhe. Quando alguém te pede, caminha uma, caminha duas. Não, mas eu não aguento mais, continua aguentando, porque você vai, como disse Paulo, termina inclusive em Gálatas, quando ele segue o texto, no capítulo 5 ele vai seguindo, ele vai dizer, porque quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e paz.
Então, se a gente caminha nessa direção, aonde não há lei, amor, benignidade, bondade, fidelidade, não tem nada que nos impeça. É como Adão e Eva no jardim, que Deus está vendo os frutos do jardim, pode comer de tudo. Sabe por que a gente fica olhando para aquilo que não pode? Porque a gente não está satisfeito naquilo que a gente pode. Por que Eva olhou para o fruto e falou assim, é bom demais? Porque ela não estava satisfeita naquilo que o Senhor tinha dado toda a liberdade para ela viver. Tinha um monte de árvore no jardim. Tinha um monte de coisa que ela podia, porque qual era o mandamento do Senhor? Não era um no jardim. Não era você não pode comer da árvore do fruto, conhecimento do bem e do mal e ponto. Não, o mandamento não começa assim. O mandamento começa, de todas as árvores do jardim você é livre para comer. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode. O que Deus está falando? Estou te dando um monte de opção do que você pode. E uma coisa que você não pode. E aí você não se satisfaz com o que você pode. E aí você faz o que você não pode. Por isso que Paulo fala, andem no Espírito, que é andar no Espírito. Gálatas 5:22. Pratique as coisas que estão em Gálatas 5:22, que de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque ao me satisfazer daquilo que eu posso, eu estou cheio. Alguém aqui já comeu muito, né? A gula. Comeu demais, e alguém te ofereceu aquele negócio que você gosta muito, você não queria nem ver a cor daquele negócio, porque você está satisfeito. Você está cheio. Então o Senhor está nos dizendo essa noite, ei, eu tenho tantas coisas que você pode, mas você fica tão preocupado com aquilo que você não pode, que você não é fiel a mim. Eu vou terminar, né? Já terminei. Amém ou não amém? Amém. Ninguém vai falar não amém, né? Onde você está, feche seus olhos, vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Entrega o seu coração ao Senhor. O Senhor está aqui. Volte o seu coração para o Senhor essa noite. Sabe aquele pecado, aquela infidelidade que dia após dia você vem cometendo, e aí você já até criou um monte de regras, de estratégias para tentar sair disso, mas não conseguiu. Então, é porque não é sobre você criar um monte de estratégias para sair disso, é sobre olhar para o Senhor. É sobre se voltar totalmente para o Senhor. É sobre colocar o seu coração, a sua confiança, a sua fidelidade inteiramente no Senhor. Pai, aqui está a sua igreja. E primeiramente, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, naquilo que eu tenho sido infiel ao Senhor. Perdão, Senhor, por não permitir que o Senhor venha me medir e não confiar nas suas medidas ao meu respeito. Me perdoa por todas as vezes que o Senhor veio me medir e disse, não está bom ainda. Tem muito ainda a fazer. Me perdoa por não aceitar todas as vezes que o Teu Espírito vem e fala aos nossos corações, Senhor. Todas as vezes que o Teu Espírito chega até nós e diz, não está bom ainda. Não chegou na medida de Cristo, não está na estatura de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a depositar inteiramente a nossa vida no Senhor, e que toda a satisfação da nossa vida seja o Senhor.
Nos ajuda, como foi cantado aqui essa noite, a olhar para o Senhor. E não só olhar para Ti como alguém que está desapercebido, mas olhar para o Senhor e ficarmos ao mesmo tempo que fascinados, nós também ficarmos cheios de temor, por causa da Tua santidade, por causa de quem o Senhor é, por causa da Tua natureza, porque nós sabemos que um dia o Senhor vem julgar vivos e mortos, Senhor. Nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar, Senhor, e vai julgar, Senhor, vivos e mortos. E nós queremos estar firmados na confiança da Tua graça. Nós queremos estar bem estabelecidos na Tua bondade, em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Nós queremos estar firmes com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo sendo oferecido, sendo entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós queremos ser achados por Ti, nós queremos ser encontrados pelo Senhor como pessoas fiéis. Pai, não importa, Pai amado, se nós conseguimos grandes milagres ou se algumas coisas não aconteceram, o que importa é que o Teu Espírito em nós venha produzir fidelidade, Senhor, que nós possamos até o fim estarmos firmes no Senhor, que nós possamos ser achados no Senhor naquele dia, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos convence que nós não venhamos estar aqui nos enganando, mentindo para nós mesmos, dizendo que estamos no Senhor quando na verdade não estamos. Nos ajuda a sermos verdadeiros na Tua presença, a sermos sinceros na Tua presença. Se nós não estamos, nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, e de fato eu não estou no Senhor, mas eu quero estar no Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros diante do Senhor, a sermos verdadeiros diante do Senhor, a sermos sinceros na Tua presença, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, como nós lidamos com as finanças, como nós lidamos com a família, como nós lidamos com os nossos pais, como nós lidamos com o nosso cônjuge, como nós lidamos com nossos filhos. Que sejamos justos, Senhor, nessas áreas, que sejamos também misericordiosos nessas áreas, que sejamos pacientes nessas áreas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos um padrão, Pai amado, para os fiéis, como Paulo disse para Timóteo, Senhor. Nos ajuda a ser um padrão, Senhor, para os fiéis. Nos ajuda a sermos um padrão para os nossos irmãos, que nesse processo, nessa relação, que nessa mesa, que nessa comunhão, que nessa unidade, não venha ser um ajuntamento de bajuladores, mas que venha ser um ajuntamento de fiéis, de pessoas, Pai amado, que apontando para o Senhor, confrontam as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros, para que sejamos de fato transformados à imagem do Senhor, de glória em glória, como no espelho, contemplando a Tua face no irmão, contemplando o Senhor no próximo, para que sejamos de fato a Tua imagem, a Tua semelhança, filhos amados, imitadores de Deus. Só nos ajuda, Pai, a ser sinceros na Sua presença, e nos transforma de glória em glória a imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amém, queridos, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele falou aos nossos corações, né? Obrigado a todos que conseguiram chegar. Você não fez nada mais do que sua obrigação.
está neste lugar. Vamos orar, que Deus te dê uma ótima semana, uma semana de paz. Irmãos, continue intercedendo pela nossa irmã, ok? A última notícia que eu vi aí é que a Daiane já foi entubada, a irmã Terezinha foi para casa tomar banho, se eu não me engano, né? E entre em contato com a irmã Terezinha, tá? Converse com ela, veja se ela vai voltar para o hospital ou não. É importante, ok? Muito importante você estar ali dando atenção, tá? Que seja uma mensagem, que seja uma palavra pelo áudio, às vezes você não consegue chegar devido à dificuldade da locomoção, mas uma mensagem por áudio você consegue. Amém? Vamos fazer isso, que Deus te abençoe e dê uma ótima semana também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença manifesta neste lugar. Obrigado por cada detalhe neste culto. Te agradecemos, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Hoje também temos a presença da minha sogra, tá? Mãe da Simone, é claro, né? Está aqui. Nem parece muito, né, irmãos? Nem parece, né? Ela vai estar conosco uma temporada, ok? Se você não deu um abraço da minha sogra, dê um abraço nela, que ela é uma bênção em nossas vidas, e especialmente na minha, né? Se não fosse ela, não teria minha esposa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma semana abençoada.